falar um pouquinho hoje de neurose de abandono, do sentimento de rejeição. E esse tema foi proposto por uma pessoa que colocou nos comentários nessa ideia dela. Eu achei bacana e como tudo para mim é muito interessante, dentro da psicologia eu tenho assim uma lista de temas, né, que eu faço, isso é bacana, vou falar sobre isso, é bacana falar sobre isso. Se eu tivesse tempo eu faria 3 vídeos por dia e não 3 por semana como está sendo o meu ritmo. Mas podem ir colocando aí suas sugestões que, achando bacana, estando dentro da psicologia, eu vou colocando na lista para falar. Então vamos falar um pouquinho do que é essa coisa da neurose de abandono, do medo de rejeição. Normalmente são aquelas pessoas que têm um desespero assim maluco, né, de que as pessoas se afastem dela, medo de que as pessoas não gostem dela, e pode lidar com isso de formas bastante desconcertantes, né? Vou falar aqui sobre as formas disfuncionais de como as pessoas costumam lidar com esse sentimento. E esse tema me lembrou muito um autor que bolou a terapia do esquema, que era uma abordagem que eu gostava muito, eu apliquei bastante quando eu atendia, que é o Jeffrey Young. E então ele tem toda uma teoria que é muito bacana e eu usei como referência para colocar esse quadro aqui hoje. Nessa teoria do esquema, ele coloca quadros e coloca esquemas, e tem um quadro que se chama desconexão e rejeição, onde entra os sentimentos de abandono, de desconfiança, abuso, defectividade, vergonha de si mesmo e isolamento social, que é esse grupo de sentimentos que fecha essa medo de abandono, esse sentimento de que vai ser abandonado, de ser rejeitado, de ser excluído pelas outras pessoas. Então vamos ver aqui cada tópico o que fala. O abandono é a expectativa de que as pessoas vão, logo que comece um relacionamento com ela, ou de amizade, ou um relacionamento amoroso, ou qualquer outro tipo de relacionamento, ela tem a sensação de que esse relacionamento vai ser rompido, né, pela outra pessoa. Outra pessoa vai embora por algum motivo, ou porque vai mudar, ou porque não quer mais continuar o relacionamento com ela, ou porque vai encerrar por qualquer outro motivo. A sensação de que as coisas vão terminar, né? Por que a pessoa tem esse sentimento? É comum que as pessoas estudadas, né, que apresentaram esse sentimento, foi bastante comum de identificar no histórico de vida delas, divórcio dos pais durante a infância dela, morte de uma pessoa significativa, ou pai, ou avô, ou um amigo, alguma sensação de morte. E quando essa morte não é bem elaborada, a pessoa pode levar para o resto da vida aquela sensação de que pessoas importantes ou situações bacanas vão deixar de acontecer de uma hora para outra. Lembrando que nada do que eu digo aqui é sentença de morte. Eu não estou dizendo que se por acaso acontecer uma situação ruim na infância de uma pessoa X, com certeza ela vai ter um problema com isso. Nem sempre. Quando a situação não é bem elaborada, quando a pessoa tem uma fragilidade para isso, é possível sim que tenha consequências aí por um período longo da vida ou a vida toda, né? Ou pais que não atenderam às necessidades dessa criança por algum motivo, onde a criança ficou sozinha por muito tempo, foi deixada na escola e o pai não conseguiu ir buscar e ficou lá esperando um tempão. Situações onde ela traduziu como abandono. Não necessariamente um abandono real, mas a percepção é sempre muito mais importante do que de fato aconteceu. Se ela traduziu aquela situação, aquele acontecido como um abandono, mesmo que não tenha sido, o sentimento é verdadeiro, o sentimento ficou. O esquema, desconfiança e abuso. Expectativa de que as pessoas vão de alguma forma querer tirar vantagem dela a qualquer momento, né? Nesse esquema tem a expectativa da pessoa ser magoada, ser desprezada, ser enganada, ser passada para trás de alguma forma. Então é possível que essa pessoa até fique pensando sempre em atacar primeiro, o que ela vai fazer primeiro para não ser atacada. E é possível que essa pessoa na infância tenha passado por situações de abuso, de bullying, tenha sido tratada de forma injusta. E esse forma injusta, essas situações que aconteceram, são sempre com pessoas significativas da vida dela, né?
balconista da farmácia que falou algum desaforo na infância dela, normalmente não toca. O que toca, o que a pessoa guarda é quando tem uma carga emocional, um relacionamento mais forte com a pessoa. Então, pai, irmão, professor, um amigo muito íntimo, um parente muito próximo. Essas pessoas, se por acaso fizeram alguma coisa que ou foi de fato, né, um abuso, de fato um desprezo, né, ou a pessoa traduziu quando criança, ela traduziu aquilo como desprezo, ela pode levar esse esquema de desconfiança e abuso aí para o longo da vida. Outro item, defectividade e vergonha. A sensação de ser desinteressante, de não ser atraente, de ser feio, de ser incapaz socialmente, ser inábil de lidar com as outras pessoas, ou de não ter um status social, né? Ah, sou, sei lá, sou da classe X, sou da etnia Y, sou Y por causa disso, acredito que ninguém gosta de mim, sinto vergonha do jeito que eu sou. E isso costuma ter ligação direta, falando da origem do esquema, costuma ter uma ligação muito forte com situações em que a pessoa foi colocada, disseram para ela, fizeram ela se sentir pouco atraente, fizeram ela se sentir feia, né, ou inábil, muito ruim. E aí ponto que eu acho muito importante, quem é pai hoje, prestar muita atenção do que fala para suas crianças, né? Algumas palavras podem tocar muito algumas crianças, como eu digo, nada é sentença de morte, pode ser que tenha criança que ouça isso a vida inteira e não tenha sequela nenhuma, mas para algumas pode ser que tenha sequela muito forte, que é essa coisa de falar, ah, você fez isso, você é feio, né? Isso a gente precisa parar e prestar muita atenção. Nunca falar que a pessoa é ruim, feia, torta, mas o que ela fez é feio. O comportamento, porque o comportamento a gente muda. A gente tem essa percepção desde muito cedo. Ah, o meu comportamento está errado, o meu comportamento depende de mim para eu mudar, ok. É diferente de você falar de que você é uma pessoa errada, você é uma pessoa feia, porque se você coloca isso como sendo a identidade dela, a identidade a gente não muda. Aí ela leva aquilo como um carimbo na testa pro resto da vida. É assim que eu sou e ponto. E se sente mal e carrega sequelas para a vida toda. O outro, isolamento social. A sensação de ser diferente das outras pessoas, sensação de não fazer parte. Esse sentimento é muito importante. Eu lembro uma vez de uma paciente que chegou muito feliz no consultório e falou assim, nossa, eu vim andando aqui pela Avenida Paulista, porque meu consultório é naquela região, falando assim, olha, eu olhando para aquelas pessoas na calçada, aquela multidão, aquele monte de desconhecido, mas de alguma forma eu estava me sentindo parte daquelas pessoas, daquele grupo de gente ali andando na calçada ao meu lado. E foi uma sensação muito boa. É uma sensação indescritível. Não dá para você ensinar a outra pessoa. Você pode ajudar ela a desenvolver isso dentro dela. O que é essa coisa de fazer parte de um grupo, fazer parte de uma família, de ter interesses em comum, de ser interessante para essas pessoas, para não ter esse esquema do isolamento social. E o que acontece? As pessoas que têm um desses esquemas, abandono, desconfiança, o abuso, defectividade e vergonha, isolamento social, como é que as pessoas lidam com isso? Tem praticamente 3 formas prejudiciais de lidar com isso. Uma é resignação, ou seja, submissão ao destino, ou seja, já que é assim, então vamos embora. A pessoa acaba até colaborando para que isso fique cada vez mais forte, sem perceber que ela está colaborando. A fuga, fugir de situações, né? Evitar situações que façam ela se sentir desse jeito, que façam ela se sentir mal. E a hipercompensação, fazer, né, ter comportamentos exatamente contrários. E vou dar exemplo para você entender. No abandono, a resignação, o que ela faz? Ela escolhe pessoas mesmo que não conseguem manter compromisso. Né? Conhece aquela pessoa que só arruma namorado que não quer nada com nada? Mas que coincidência, né? Todo namorado que ela arruma não quer nada com nada, é o que faz a gente pensar. Será que não tem alguma coisa aí nas entrelinhas, né, no inconsciente, que faz ela escolher e se sentir atraída por pessoas que não querem nada com nada, porque é uma forma de se resignar ao esquema de abandono dela. Assim, ela está confirmando, olha, vai ser abandonada, estou me envolvendo com uma pessoa que não quer nada com nada e ela vai me largar, né? A pessoa que foge do esquema de abandono, ela já evita todo e qualquer relacionamento. Sabe aquela pessoa que não consegue relacionamento nenhum? Nunca dá certo, nada. Pô, mas que azar, a pessoa é bacana, é bonita, inteligente, acontece. Porque ela não tem ninguém, né?
Pode ser isso, não estou dizendo que é isso, né? Repito, nada do que eu falo aqui é carimbo na testa de ninguém, né? Mas é uma possibilidade que o psicólogo estuda quando recebe essa pessoa, né? Porque será que essa pessoa está fugindo de todo quanto é relacionamento íntimo? Porque ela tem um esquema de abandono dela dentro dela, que tanto medo que ela tem de ser abandonada, então ela não entra em relacionamento nenhum, para não correr o risco de ser abandonada mais tarde. E na hipercompensação é aquela pessoa que sufoca, que agarra, que persegue, que, né, qualquer pequena separação, se a pessoa vai na padaria, ela já se sente mal, abandonada e liga onde é que você tá, que hora você volta. Provavelmente um esquema de abandono dentro dela que não deixa ela se sentir assim. No esquema de desconfiança e abuso, resignação, se envolve com pessoas abusivas, amigos abusivos, parceiros que fazem coisas, né, absurdas. Quando a pessoa entra no comportamento de fuga, ela é o tipo de pessoa que não acredita em ninguém, guarda segredo de tudo, de todo mundo. A pessoa que hipercompensa é aquela que acredita que ela tem que pegar antes que te peguem. Então ela já chega atacando. Já que você vai abusar de mim, eu já começo abusando de você. Aquelas pessoas que você não entende por que ela já chega dando um chute na porta. Por que você fez isso? Algumas vezes é porque ela está hipercompensando, está se defendendo de um abuso que ela imagina que vai acontecer. Porque o sentimento dela está aqui dentro, está dizendo que o abuso está aí na porta dela, a qualquer momento acontece. Defectividade e vergonha, escolhe pessoas que rejeita ela, que humilha, que coloca ela para baixo, ou a pessoa que se coloca para baixo mesmo. No comportamento de fuga, aquela pessoa que não fala o que pensa, não fala dos seus pensamentos, não deixa que ninguém chegue perto dela, né? Já que eu tenho tanta vergonha de mim, então eu não vou me expor para ninguém. Na hipercompensação, é aquela pessoa crítica, que critica todo mundo, que todo mundo está errado e parece que só ela é perfeita. Pode ser uma hipercompensação desse sentimento de vergonha, dela se sentir defeituosa. Né? Tem tanta vergonha de si mesmo que não quer mostrar o que de fato ela sente, que ela vira o jogo e se coloca como super bacana. Né? Não acontece? A gente não desconfia dessa pessoa que está sempre se super valorizando. Por quê, né? É uma compensação. Não estou dizendo que é sempre isso. Nesse caso, pode ser isso. Isolamento social, a pessoa que se foca quando está num grupo social, se foca nas diferenças, não no que tem de semelhança. Aquelas pessoas que vai numa festa e só aponta, só identifica, só observa quem não está com a mesma roupa que ela, quem está dançando diferente dela, quem não tem o mesmo interesse, o mesmo papo que ela, quando ela poderia estar se focando em quem tem a ver com ela, quem tem sintonia, quem poderia ter uma relação bacana. Né? Você procurar o errado, procurar o diferente, pode ser a pessoa que tem que estar resignada no esquema dela de isolamento social. A fuga foge de toda e qualquer situação social, não quer nada, não aceita convite para festa, não vai para lugar nenhum. A hipercompensação é aquela pessoa que se torna um camaleão. Ela se sente tão, né, com medo de estar isolada socialmente, que ela concorda com tudo e com todo mundo. Você gosta de azul? Eu também. Nossa, eu adoro azul. Dali a pouco está falando com a pessoa do lado. Ah, você gosta de amarelo? Poxa, eu amo amarelo. E na verdade ela não se expõe ela mesma quem ela é, porque ela está compensando. Ela tem tanto medo de ser isolada que ela tenta se conectar desesperadamente com todo mundo. Eu sei que é muita informação que eu estou falando, mas eu estou me habituando nos vídeos mais recentes de colocar o resumo disso que eu falo aqui na caixa de informação. Então você pode entrar lá e, né, se você se interessou, quer voltar aqui num tópico, e tá lá os tópicozinhos aqui do que eu estou falando. E aí, o psicólogo recebe essa pessoa com todas essas questões, com toda essa dificuldade. O que ele faz com essa pessoa? Ele trabalha para mudar esses esquemas, né? Primeiro ele vai identificar, fazer a análise, fazer o diagnóstico, vai identificar o que está acontecendo com ele, vai trabalhar para reforçar o lado saudável, para que essa pessoa desenvolva novos pensamentos. E tem várias técnicas que ele pode usar para isso, né? Da cognitiva comportamental a gente usa o lado de você identificar o comportamento disfuncional e ajudar a pessoa a identificar que pensamento, qual foi o sentimento que levou ela àquilo, identificar umas novas possibilidades e ajuda ela a colocar em prática. Então, como é que a gente vai
fazer para agir diferente essa semana? Né? A gente pode dar, às vezes, algum exercício, a pessoa desenvolve alguma coisa, ou alguma coisa para pensar, alguma coisa para fazer. É uma terapia muito bacana, a gente reconhecer, identificar isso na gente mesmo, porque muitas vezes a gente não identifica. A gente fala, ah, não, olha, eu sou essa aí que a Marisa falou, né? Eu tenho essa coisa de só me envolver com pessoa que não quer nada com nada, mas não é isso não, imagina, eu acho que é outra coisa. Por isso que é bacana um olhar de fora, de um profissional, de uma pessoa que tem um olhar técnico, que vai te ajudar a identificar o que de fato está acontecendo com você, para conseguir forma de superar isso, de viver uma nova vida, né? Finalmente, porque todo mundo merece. Legal? Próximo vídeo, novos temas. Se você quiser dar sua sugestão de alguma coisa que você acha bacana para eu falar aqui, pode colocar. Eu vou acatando as dicas. Obrigada.